Em 1950, um matemático britânico publicou um artigo que começava com uma pergunta de 5 palavras. Máquinas podem pensar? Ele respondeu reformulando a pergunta. E essa reformulação virou o teste mais mal entendido da história da computação. Em 8 minutos. O que o teste de Turing realmente diz, 3 vezes em que a humanidade caiu nele, e por que ele é trivial em 2026. Núcleo lógico. Hoje, uma história de 75 anos que ainda decide como a gente avalia a inteligência artificial. Antes de falar do teste, é preciso entender quem o escreveu. Em 1936, com 24 anos, Turing publicou um artigo chamado Sobre Números Computáveis e provou, sem ter um computador na frente, o que pode e o que não pode ser calculado por máquina. A construção que ele usou para essa prova ficou conhecida como máquina de Turing, uma fita infinita, uma cabeça que lê e escreve símbolos e um conjunto finito de regras. É o modelo abstrato em cima do qual toda a computação moderna foi construída. 4 anos depois, na Segunda Guerra, ele foi recrutado para uma base secreta de criptografia britânica. Trabalhou no problema de quebrar o código de uma máquina alemã, uma das encriptações militares mais sofisticadas até então. A equipe construiu uma máquina eletromecânica que automatizava a busca pelas configurações certas. Estimativas modernas dizem que esse trabalho encurtou a guerra em 2 a 4 anos. Por décadas, ninguém soube. Era segredo de Estado. Depois da guerra, Turing voltou para a pesquisa. Trabalhou nos primeiros computadores eletrônicos britânicos. E em 1950 publicou o artigo que a gente vai dissecar agora. O artigo saiu numa revista de filosofia, não de engenharia. A primeira frase é, literalmente, proponho considerar a pergunta: máquinas podem pensar? Turing imediatamente abandona essa pergunta. O motivo é honesto. As palavras máquina e pensar são ambíguas demais para render uma resposta. Qualquer debate sério sobre se uma máquina pensa cai numa briga semântica sobre o que pensar significa. Então ele substitui a pergunta filosófica por um teste prático. A reformulação é essa. Imagine 3 participantes. Um interrogador humano numa sala, em outras 2 salas, um humano e uma máquina. O interrogador conversa com os 2 apenas por texto, sem ver, sem ouvir. Ele faz perguntas, recebe respostas, tenta descobrir qual é qual. Se ao final do interrogatório o juiz não consegue identificar a máquina com mais frequência do que erraria por acaso, a máquina passou. Repare 3 coisas importantes que quase ninguém menciona quando cita o teste. Primeira, o teste é só sobre conversa por texto. Não tem áudio, não tem visão, não tem corpo. Segunda, o critério é estatístico. Não é convencer um juiz uma vez, é não ser detectada com confiabilidade ao longo de muitas rodadas. Terceira, a versão original do artigo tem uma camada que sumiu no folclore. A máquina não imita um humano genérico, ela imita um homem fingindo ser uma mulher, enquanto o outro participante é uma mulher tentando se identificar como ela mesma. O teste é sobre engano dentro de um jogo já enganoso. Pega o que o teste mede com cuidado, porque é aqui que 90% das citações erram. O teste de Turing não mede inteligência. Mede uma coisa muito específica: a capacidade de uma máquina produzir, por texto, respostas indistinguíveis das de um humano sob interrogatório limitado. Esses 2 recortes são fundamentais. Primeiro, por texto. Toda a riqueza da inteligência humana fora de linguagem, manipular objetos, reconhecer cara, navegar espaço, sentir dor, está fora do escopo. Segundo, sob interrogatório limitado. Não é uma vida inteira de interação. É uma janela curta, com um juiz com tempo finito, propenso a vieses, a cansaço, a julgamento social. A pergunta que o teste responde, então, não é essa máquina pensa. É essa máquina engana um juiz humano dentro de uma janela curta de texto? Essas 2 perguntas parecem próximas. Não são. Engano e cognição são coisas diferentes. Um espelho engana um pássaro. Não significa que o espelho pensa. O próprio Turing sabia disso. No artigo, ele dedica páginas inteiras antecipando contra-argumentos. Consciência, diversidade comportamental, informalidade do comportamento humano. A reformulação dele nunca pretendeu encerrar o debate. Pretendeu deslocar o debate para terreno onde dá para medir alguma coisa. Foi uma jogada metodológica, não filosófica. A história, no entanto, simplificou tudo. O teste virou sinônimo de passou no teste de Turing igual a tem inteligência humana.
Não é o que o paper diz. Nunca foi. A história da computação tem pelo menos 3 casos em que máquinas pareceram passar no teste, e cada um ensina alguma coisa diferente. 1966. Um programa chamado ELISA, escrito num laboratório americano, simula uma terapeuta seguindo um padrão simples. Pega o que o usuário digita, transforma em pergunta, devolve. Se o usuário escreve "estou triste", ELISA responde: "Por que você está triste?" É refrão técnico, não compreensão. E mesmo assim, pessoas que conversaram com ELISA por horas relataram alívio emocional, formaram apego, defenderam que ela era empática. O criador ficou alarmado com a reação. Documentou isso. Cunhou um nome para o fenômeno: o efeito ELISA. Humanos atribuem compreensão a sistemas que não têm. Esse efeito nunca foi resolvido. Está vivo em 2026 com força maior. 1972. Um psiquiatra americano cria Perry, um chatbot que simula paranoia. Em testes cegos, psiquiatras reais não conseguiram distinguir transcrições do Perry de transcrições de pacientes humanos com paranoia. O programa passou em uma versão restrita do teste, mas só passou porque o domínio era estreito. Paranoia é estilo de fala identificável, com padrões repetitivos. O domínio fez o trabalho, não a inteligência. 2014. Um chatbot da Europa do Leste, configurado para simular um adolescente de 13 anos, cuja língua nativa não era inglês, foi declarado vencedor de uma rodada de uma competição anual de teste de Turing. A imprensa correu para dizer que o teste tinha sido passado pela primeira vez. Não tinha. O truque era simples. O chatbot adotava uma persona em que erros gramaticais e respostas estranhas pareciam normais. O sistema explorou a tolerância dos juízes, engano sobre engano, como Turing previu. Adianta o relógio para 2022 em diante. Modelos de linguagem modernos passam a versão original do teste de Turing como rotina, em conversas curtas, com juízes não treinados. Eles são indistinguíveis de humanos a maior parte do tempo. Há estudos publicados em 2024 e 2025 com taxa de identificação correta abaixo do acaso. Em alguns desenhos experimentais, o juiz acha que o modelo é mais humano que o humano. A pergunta inevitável: então, a máquina pensa? A resposta, se a gente lê Turing com atenção, é: o teste nunca foi sobre isso. O teste foi sobre engano por texto. E o que aconteceu nos últimos 4 anos é que engano por texto virou tarefa fácil. Porque modelos de linguagem foram treinados em volume gigante de texto humano, em sistemas otimizados para continuar texto de forma plausível. Eles são, em sentido estrito, máquinas de plausibilidade textual. Passar num teste cujo critério é plausibilidade textual era questão de tempo. O teste virou trivial, não porque máquinas ficaram inteligentes. Virou trivial porque a tarefa específica que ele media, produzir texto plausível por uma janela curta, é exatamente a tarefa em que esses modelos foram treinados durante anos. É como inventar um teste de corrida e treinar um corredor especificamente nele por uma década. A surpresa não é ele ganhar. A surpresa é alguém ainda achar que o teste mede outra coisa. Volta para o paper. A pergunta de fundo era esta: a gente tem critério honesto para reconhecer pensamento em algo que não é a gente? 75 anos depois, a resposta continua sendo não. Esse é o 11º vídeo do Núcleo Lógico. Pergunta direta no comentário: qual critério honesto você usaria para reconhecer pensamento em algo que não é humano? Quero ler. Núcleo Lógico. Inscreve para acompanhar a próxima leva.